Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez pra gente conversar sobre D&D. Olha só quem diria. Eu falando de D&D no canal. A única pessoa que me levou a cometer essa loucura está bem aqui embaixo. Chocobo, como vai, meu querido? Bom, bom demais. D&D, eu te confesso que era algo que eu nunca achei que eu ia falar aqui no canal, mas a vida dá voltas e estamos aqui não só pra falar, mas também pra jogar D&D, não é isso? E isso, em breve aí, hashtag novidades. É. Galera, hoje a gente vai conversar um pouco também sobre o que vai rolar no canal, mas principalmente vamos fazer um top 5, fazer o top 5 do Chocobo aqui de aventuras prontas de D&D. Eu não sei porquê, mas o D&D ele sempre tem essa pegada de que a galera normalmente prefere, né, muito mais as aventuras oficiais do que criar as próprias aventuras. Por que você acha que isso acontece, Chocobo? Então, na maioria das vezes, às vezes o próprio tema da aventura, ela já meio que induz os jogadores ali a gostar do cenário, a criar personagem baseado nisso. Então, assim, se você já tem um grupo muito consolidado, muito antigo, provavelmente eles já jogaram, provavelmente eles vão optar pelo mestre fazer uma coisa do zero, nova e tudo mais, né? Mas no geral, para quem tá conhecendo ou experimentando ainda, né, do D&D, vai acabar vendo que as aventuras, né, os suplementos, os livros que foram lançados aí durante os anos, eles têm muitas variações. Não é como se a empresa soltasse assim livros, como é que eu posso falar, em sequência ou algo assim do tipo. Não. Todas as aventuras elas destoam muito assim de temática, de cenário, de ideia, de região, né, do local. Então tudo isso meio que influencia e acho que isso que dá uma cara legal assim diferente, né? Provavelmente, por mais que você jogue talvez aventuras pensando que D&D é só aquela coisa meio de heroísmo, fantasia e tudo mais, mas sempre tem meio que talvez um universo, um cenário, alguma coisa diferenciada para você meio que experimentar. Ainda mais assim para quem tá aí nesse começo e tal, tem muita coisa bacana para conhecer. Afinal de contas, são 50 anos de história, né? Dá pra encaixar mundo de tudo quanto é coisa. Muito bem, vamos lá então pro nosso top 5 Chocobo de aventuras de D&D. Fala pra gente qual que você colocaria ali em quinto lugar, vai, da sua favoritinha. Ó, algumas coisas aqui eu vou comentar mais por questão de que, como eu sou mestre de aluguel, então eu já mestrei, né, obviamente, algumas, e se não quase todas ali aventuras. Ou já joguei, né, as aventuras, não cheguei a mestrar em algum grupo, mas já tive a experiência de participar e jogar da aventura. Então, assim, provavelmente eu vou deixar algumas coisas aqui de fora, posso ser crucificado. Por exemplo, aqui não entra, né, na minha lista, né, mental aqui, o Starter Set, né, de Fandelver, que geralmente deveria talvez estar ali no top 5 no mínimo, mas aqui eu acho que não cabe ele porque, por mais que ele seja legal, eu acho ele meio muito simplista, meio básico, assim, né? Claro que, assim, se ninguém nunca jogou e tá começando, vai achar super incrível, tem dragão na aventura, então é meio que o que leva o nome, né, do sistema e tal. Mas, começando aqui no top 5, eu já vou elencar aqui como Mad Mage é a minha quinta aventura favorita, né? Mad Mage, ele nada mais é do que uma mega dungeon, então se remete muito ao antigo D&D, né? E ele tem essa versão da quinta versão, né? Que é da quinta edição. E essa versão aí do Mad Mage, ela é muito legal. Ela é uma aventura que vai do 1 ao 20, assim, fácil. E é muito hexcrawl, exploração, né? Tem uns quadradinhos. Então, assim, clássico, clássico demais. Gosto bastante. Dá pro mestre pegar a aventura, assim, refazer, ou remontar, ou alterar, assim, as salas, os corredores, os desafios. É aquela coisa, assim, que a gente meio que acaba perdendo com o tempo a graça, né? E a vontade de jogar. Mas é a dungeon, é o que leva o nome da aventura também, né?
que é Dragões e Dungeons, basicamente. E gosto muito, Mad Mage, tipo, tem muita coisa assim para explorar, alguns personagens muito interessantes, a história. E no geral, assim, os jogadores eles estão lá para literalmente serem aventureiros mesmo, né? Explorar as catacumbas, explorar ali túneis, salas, desafios. Tem vários puzzles, enigmas, coisas assim que geralmente também mexem com o pensamento do jogador. E essa tá para mim ali em quinto lugar, não podia deixar de estar de fora, porque é o básico, o clássico, aquele arroz com feijão, mas muito bem feito, muito bem construído. Ela é até um remake, né, de algumas aventuras antigas que tem ali de D&D, então acho muito bacana, muito legal, super indico aí para o pessoal jogar. A Caverna do Mago Louco, né? Essa é aquela que é infinita ou não? Isso, assim, ela tem vários níveis assim, de profundidade, né? Então os jogadores exploram um lugar, depois explora, desce mais, explora mais, então é infinito, assim, você fica jogando. Provavelmente uma aventura assim para você jogar por anos, anos e anos aí com o seu grupo. Eu já ouvi falar, já ouvi falar. E esse material, ele tem tradução em PTBR, seja oficial ou alternativa ou nenhuma? Olha, a alternativa eu sei que tem, oficial acredito que não, e agora muito dificilmente tenha. Felizmente, né? Fazer o quê? Sim, para quem, por exemplo, para quem for mestrar, é bem tranquilo porque você recebe aquele mapão e aí tem umas numerações e cada numeraçãozinha de sala, né, de cômodo, lugar, tem a descrição do que é. Então é bem simples assim, bem fácil de fazer, de jogar, né, de rodar a aventura. E se o mestre quiser, pode misturar, mudar os andares e por aí vai, né? Então é bem bacana, bem legal aí para Massa fazer o demais. básico aí do jogo. Massa demais. Beleza, então a Caverna do Mago Louco é o arroz de feijão de D&D aí, recomendado pelo Filho de Chocobo. Em quarto lugar, ali em uma posição mais acima, o que temos? Recomendaria agora um que saiu até recentemente, que é o Candlekeep Mysteries. Ele não chega a ser especificamente exatamente uma aventura, né? Assim que vai do 1 até tal level, mas justamente por ele ser mais fechado e mais regrado, né? Cada aventura contida nesse livro, desse suplemento, ele nada mais é do que múltiplas aventuras de level por level. Então, assim, a de nível 1, ela é de um jeito, a de nível 2 é em outro lugar, com outra vertente, outra cara, outra ideia, e por aí vai. Então, gosto muito dessa ideia de, por exemplo, você quer jogar uma one shot ou quer expandir o seu universo e pegar uma história simples, que tem um começo, meio e fim, e depois editar, alterar. Esse é o livro fundamental, assim, para quem já jogou e está avançando mais um pouco aí no sistema ou quer fazer uma coisa diferente, tanto para jogador ali quanto para mestre, né? Principalmente o mestre que vai ler e vai estudar ali os níveis, né? E as aventuras. Muito, muito bacana. Inclusive, né, Candlekeep, para quem não sabe, ele nada mais né, do que a biblioteca, o lugar onde que é uma biblioteca, né, do mundo ali de Forgotten Realms, aonde tem um mago muito poderoso, ele é histórico, então tem uma questão também canônica de lore. Todas as aventuras, elas têm alguma coisa relacionada a livro ou a biblioteca, então por isso que leva esse nome. Então, a primeira aventura já começa dentro lá do local, você já é apresentado na biblioteca, as regras da biblioteca, como que isso funciona e tal. Acho muito legal, porque introduz ali a magia, né, já de cara ali para os jogadores. E tem a questão histórica, né, de personagem histórico ali, o Alaundo, que é o fundador, o mago ali que é bem poderoso, a história de como que ele criou aquela fortaleza ali, os livros da onde que vieram e tudo mais, todo o acervo, né, o compêndio desse mago tá lá. Então, muito, muito bacana, várias mini aventuras ali dentro. E muito provavelmente, talvez o seu mestre aí, vez ou outra, vai achar interessante de pegar uma dessas aventuras, de um desses níveis, e colocar ali pra aventura de vocês. Vai ser bem legal, bem bacana. Cara, muito massa. Eu adoro material assim, que tem várias aventuras que elas não necessariamente precisam ser interligadas, mas se você quiser jogar todas elas, você né, inevitavelmente acaba formando uma campanha. Com certeza, se eu fosse um mestre iniciante de D&D, eu iria nesse livro aí, viu? Muito legal.
Legal. Então, quarta opção aí, Candlekeep Mysteries, ou Mistérios do Forte da Vela, seria a tradução. Fortaleza aí da biblioteca. Esse material a gente não tem ele traduzido, né? Obviamente, porque ele é recente, mas nem alternativo, né? Acredito que não. Perfeito, porque D&D agora no Brasil vai ser na base do alternativo. Muito bem, vamos lá para o nosso terceiro lugar, então, das indicações de D&D do Mestre Chocobo. Boa. Nesse terceiro lugar aqui, né, local, eu queria pontuar não só uma aventura, como duas, para não deixar tão de fora assim muita coisa, mas por um motivo especial, né? A primeira delas seria a Maldição de Strahd, que é o Curse of Strahd. Curse of Strahd, ele é basicamente uma aventura que tem uma pegada, uma dramatização assim bem reconhecida, aquela história de clássica assim de um vampiro que é um super vilão ali no cenário, aonde ele fica meio que atormentando os jogadores, tem um lance assim meio de negatividade, de sobrevivência, um terror e horror, né, drama. Então eu gosto muito quando a aventura ela é fechada, mas ela tem uma temática forte assim, né, uma ambientação aonde deixa os jogadores desconfortáveis, né, eles têm que lidar com aquela situação. E é uma aventura super conhecida, quem já jogou super gosta, assim, ama. Hoje em dia tem muito material já lançado, inclusive tem em português. Esse livro sim foi traduzido oficialmente, tem a tradução, dá ainda para comprar ele por aí pela internet, a Amazon, essas coisas assim. E inclusive tem até o Taroca, né, que é o baralho lá dentro do Strahd, porque dentro do Strahd tem uma pessoa que lê o futuro dos jogadores e coisa e tal. Então tem um deckzinho que é um baralho que é um material digamos que de apoio assim extra pro mestre. Acho muito legal, muito bacana. É uma aventura super bem falada. E ela é basicamente assim, um clássico. Se você nunca jogou, jogue. Muito provavelmente quem já joga D&D e tal, obviamente vai recomendar, vai falar que é legal a aventura. E ela é muito bacana. E de casadinha aí, né, em terceiro lugar, junto com ela, e pelo mesmo motivo da ambientação, eu colocaria também o Fora do Abismo, Out of the Abyss, né? Uma aventura que também tem uma ambientação, né, em um cenário específico e fechado, que é o Underdark, seria o submundo, né? Então é para baixo ali da Terra, num plano inferior ali ao mundo. Então, o lugar é enorme, é uma ambientação onde os jogadores também têm essa pegada de sobrevivência, um drama, um fator de deixar os jogadores ali meio que agoniados com a situação, tendo que resolver, né, a drama, a temática ali. E também tem uma criatura icônica que tem ali, né, que é o Demogorgon. Para os jogadores para as pessoas, né, na verdade, que já viram o Stranger Things, né, o Demogorgon lá, ele é aquela flor com aquela boca que abocanha, né, ali os personagens lá, né, do Stranger Things, mas o Demogorgon original e verdadeiro do D&D é essa criatura que tem na capa, né, que é uma cabeça meio assim de animal, meio gorila e tal. Então, já dando um mini spoiler, né, mas na maioria das vezes as criaturas estão na capa do livro, esse daí é o Demogorgon, né? Então, assim, acho muito legal, muito bacana. A aventura, ela tem uma temática, assim, de sobrevivência, né? Uma experiência, assim, por trás de como você lida. As suas ações refletem justamente na equipe, no grupo, na narrativa. Então, aquelas coisas, assim, a sua ação tem consequências mais pra frente. Essa aventura tem essa pegada. Claro que você vai conversar com jogadores que o universo, ele não vai ser tão, assim, fácil. Você não vai poder parar o que você tá fazendo e ir ali comprar alguma coisa numa lojinha, não tem isso, não tem para onde você ir, nem o que fazer, explorar, é basicamente meio retilíneo, assim, aventura e mais nessa pegada mesmo de sobrevivência. Então acho muito bacana, muito legal, e pelo fato de os dois estarem nessa questão de ambientação específica e tudo mais, eu coloco eles ali em terceiro lugar como duas aventuras muito boas para você e o seu grupo jogar ali e experimentar. Nossa, demais. Eu lembro que, inclusive, a Maldição de Strahd foi a primeira que eu conversei com você, né? Porque me chamou muita atenção. Eu acho que o visual dela é muito chamativo, assim, é muito apelativo pra galera que gosta de alta fantasia no geral.
E ela é fascinante, assim, a temática, a ideia, enfim, vale muito a pena. E na maioria dos top 5 que eu perguntei por aí, a Maldição de Estrade também sempre estava presente. Muito legal. E Fora do Abismo também eu acho que é icônica, né? E também tem em português, né? Fora do Abismo, eu já vi a edição. Também a Fora do Abismo também tem. As duas, elas têm o conteúdo em português, provavelmente vocês encontram. Aliás, procurem, né? Assim, quem tem interesse, corre atrás, que muito provavelmente, assim, os livros vão se tornar um conteúdo legado, assim, meio raro, vai entrar para uma coleção, porque vai começar a ficar em falta o conteúdo em português aí. Verdade, galera. Corram porque vai apertar, vai esgotar e aí vai preço disparar lá em cima. Bom, rufem os tambores porque a gente vai entrar agora no nosso top 3, né? Já entramos, né? Agora o top 2, top 1. Então, segundo lugar das indicações do Mestre Chocobo, temos. Em segundo lugar, Eberron. Cara, Eberron é um livro que eu particularmente sou muito, muito, muito fanboy, assim, muito... como eu posso falar? Ele me pega muito em particular, porque o cenário dele, basicamente, é muito específico. Eu gosto muito. É esse Eberron Rising from the Last War, né? A Última Guerra de Eberron. Então, esse é um livro que ele, basicamente, o cenário é em outro local, não é tão comum onde geralmente os jogadores jogam, que é em Forgotten, em Faerun ali, né? Então ele literalmente se passa no mundo de Eberron e é um cenário bem steampunk, bem na pegada assim meio Mad Max. Então é um lugar onde a magia já é dissociada, assim, todo mundo conhece, já é conhecido. Tem muitos ferreiros, né, e pessoas que usam isso para construir armas. Nesse mundo tem armas de fogo, então acho muito legal porque é um D&D, mas que tem uma pegada diferente. Então tem um mercado negro nesse sentido, armas clandestinas, tem questão de explosivo, pólvora, tem planadores, tem balões assim que viajam entre cidades de um lugar para o outro, assim, e vocês meio que pegam. É basicamente o transporte, não é como carroça, né? Não é mais uma pegada feudal como é ali o D&D, né? Não é tão... É high fantasy, mas de um jeito diferente, né? Então, assim, eu gosto muito do cenário de Eberron. Foi nesse livro que eu aprendi e conheci sobre os Warforged, que são esses robôs, assim, que eles têm consciência, eles foram criados para essa guerra, tem toda uma dramatização de lance político, né? Então, assim, o cenário é muito rico, as aventuras que são feitas para esse mundo são muito legais. Tem várias coisas dentro do livro, assim, que meio que constroem, né, assim, um cenário muito bacana para o mestre mestrar e o jogador estar inserido no meio. E também tem a classe do Artificer, né? O Artífice, que é o personagem ali de classe que cria, né, as suas próprias ferramentas, usa magia para isso. Então eu sou muito, muito suspeito a falar, porque eu gosto muito, né, do Artífice como classe jogável ali dentro do livro, né, de forma oficial. E é nesse livro que ele foi meio que apresentado, né, para a comunidade e tudo mais. Gosto muito, muito, muito desse cenário. Tem um conteúdo no meu canal, já fiz música, já fiz aventura, já fiz muita coisa dentro assim de Eberron. Então, por questão de favoritismo mesmo meu, eu acho que assim Eberron tá num outro nível assim para mim de que é muito bom. Gosto muito, mas claro, é uma proposta que eu gosto, né? Tem gente que não vai achar legal arma de fogo, ter arma mágica e tudo mais, mas nesse cenário, né, assim, e nessa proposta de ideia, acho muito legal, muito válido, muito bacana. Cara, que legal. Esse realmente eu não conhecia dos outros, mas dando uma olhada aqui nele agora, a proposta parece muito interessante. Porque imagina assim, aquela galera, né, que é fã raiz de D&D, que já jogou, cara, tudo que você pode pensar de D&D e tal, e já tá cansado de Idade Média, da mesmas, né, o mesmo cenário sempre, pegar um material desse que envolve steampunk e falar, pô, isso é canônico de D&D, deve ser de explodir a cabeça. Quando lançou, a galera deve ter pirado muito, bem legal mesmo a proposta. Sim. O próprio mundo, né, assim, para dar uma explicação aqui, não é nem spoiler, porque isso geralmente o mestre fala, né, mas o mundo ele se originou de uma explosão
bem aquele lance assim de Big Bang, só que o que originou isso eram 3 dragões, que era a Eberron e os outros 2 irmãos. Então eles meio que, os 2 irmãos estavam brigando, o Eberron chegou no meio para acabar com a luta, e o resto dessa explosão cósmica é o mundo do cenário chamado Eberron. Então, assim, o próprio mundo, ele já é rico, onde tem minérios, são pedras, onde a magia está contida dentro dessas pedras, dentro dessas joias. Então, assim, tem um lance todo de que o mundo é meio deserto, uma super exploração e mineração atrás desses minérios, né, dessas pedras mágicas, né, assim, que movem o mundo. Basicamente, se você tem acesso ou consegue pegar essas joias, você basicamente é muito rico e tal. Então, assim, é muito bacana, muito legal. Tem trens, assim, que eles são movidos a essas pedras de energia, são energizados, eles flutuam e vão de cidade para cidade. Tem esses planadores que são tipo balões, assim, que você sai voando de uma cidade para outra. Tem os planadores. Então, assim, é um cenário totalmente diferente, mas muito, muito bacana. Legal, muito legal mesmo. De que nível que é essa aventura, você lembra? Esse livro, ele basicamente tem uma aventura, tem 3 aventuras dentro, né? E elas variam do tier. Se eu não me engano, acho que vai até nível 10 ou 12. Posso estar enganado. Mas são aventuras bem simples, bem básicas, são legais, mas elas são mais para apresentar o mundo, né? Se alguém quiser alguma aventura específica, tem uma chamada Eberron Forgotten Relics, que é relíquias perdidas, né, ou esquecidas. Então é uma aventura que é um suplemento também que foi lançado depois do livro de Eberron, que basicamente é uma história de como as pessoas lidam com essas joias, né, esses minérios, como eles se importam com isso, e tem toda uma aventura por trás e tudo mais, que vai do nível 1 até o nível 2. Eu, particularmente, boto até nível 3, porque tem muito pano na manga para fazer muita coisa nessa aventura. Cara, muito legal, muito show mesmo. Bom, beleza. Então, temos aí nosso segundo lugar. Agora o ganhador, né, de 50 anos de D&D. Vamos ver o que salta aos olhos do mestre Chocobo. Em primeiro lugar, temos... Em primeiro lugar, não poderia deixar de fora aqui dessa lista o Icewind Dale. Então, o Vale do Vento Gélido, ela é a minha aventura, assim, top 1 disparada favorita por vários motivos. O primeiro deles, né, é porque foi uma das aventuras, assim, que eu mais tempo joguei, né, com um grupo fechado e um pessoal que eu curtia jogar e tudo mais. Então a gente passou basicamente uns 2 anos, né, jogando assim essa aventura milimetricamente assim explorada. A gente não chegou, obviamente, a fazer o 100%, porque dentro da aventura tem muitas escolhas, tem coisas que que o grupo vai acabar vendo que outros grupos não veem. Então até nisso a aventura é bem rica, porque tem muitas questões que você pode explorar que outras pessoas não fizeram e por aí e vice-versa, por aí vai. É um cenário também que se passa no mundo de Forgotten, só que no extremo norte, né, do mundo, uma região gélida. Então tem um lance de sobrevivência também, e ela envolve basicamente tudo que eu falei aqui das outras aventuras dos outros níveis, tá tudo dentro dessa. Então tem a questão do drama que eu falei que nas outras aventuras tem um ambiente específico que é tudo neve, para onde que você olha é neve. Tem a parte da exploração com itens, mina e tudo mais, pega uma coisinha, uma coisa parecida ali de Mad Mage e tal, de exploração, né, de investigar e tal. Tem coisas icônicas, assim, e clássicas, né, do cenário, do mundo, que é lore canônica, assim, oficial, que aparece. Inclusive, né, o próprio livro ele já é uma releitura de algumas aventuras da época dos anos 80, 90, e também conta a história que foi baseado na trilogia, né, romântica da Estilha de Cristal, né, do Vale do Vento Gélido. É uma aventura que tem lá no site da Jambô. Quem quiser ler e acompanhar, é muito bonitinho o romance. Começa com a história de um anão, mas basicamente tem um personagem secundário que rouba a cena, assim, vira o personagem principal da história. Então no meio da história você tem uma troca, assim, de elenco e tal. Cara, é muito legal, muito bacana. Joguei há muito tempo e, nossa, tô muito empolgado, assim, porque
já estava querendo mestrar essa aventura aí para um pessoal e já tenho isso preparado, porque eu tenho conteúdo, já joguei aventura e tudo mais. E mais para frente a gente vai ter, né, oficialmente a nossa aventura do Vale do Vento Gélido, né? A gente vai jogar essa aventura aí. Ah, que legal, velho, que legal. Quando eu falei pro Chocobo que eu queria, né, me aprofundar em D&D, me descobrir mais coisas sobre D&D, ele já indicou essa aventura, falou que ia ser muito legal. E depois, né, obviamente eu não entrei a fundo nela, porque eu não quero tomar spoiler nenhum, eu quero viver realmente essa história. Mas eu já vi ali que ela tem muito fôlego, né? É uma aventura longa e eu fico pensando, eu acho que o que mais me deixou interessado nessa aventura é o seguinte: como que pode uma aventura que teoricamente, né, se passa num pico gelado ter tanto fôlego igual uma aventura dessa tem pra render anos de aventura, né? É bizarro, assim. Tem. E assim, detalhe, né? Quando eu joguei, para você ver a experiência, né? Eu joguei ela como jogador ali, né? Uns 2 anos. E depois eu mestrei ela acho que uns 2 anos também, mais ou menos, para uns 3 grupos, né? Desses 3 grupos, só um deles foi até o final, os outros jogaram até o meio e aí não tiveram mais tempo e tudo mais, mas avançaram bastante na história. E assim, de todas as vezes que eu joguei e de que eu mestrei, a aventura ela foi diferente. Então, assim, ela tem muita coisa bacana e legal, assim, para ser explorado. Por mais que pareça ser limitante, né, a questão de ter neve para todo quanto é lado e ser uma questão de sobrevivência, ela tem muitos pontos fortes, como eu disse, a própria lore, né, e tem algumas coisas canônicas, assim, que acontecem no mundo, no universo, que é muito legal. Tem a questão dos NPCs, né, dos personagens que vão aparecendo. Eles são muito cativantes, então muito provavelmente os jogadores vão ficar apegados a um ou outro, a alguém. Então vai ser interessante ver como eles vão reagir com esse encontro e desencontros, né, de alguns NPCs. As cidades, cada uma delas, né, elas têm todas... quando a gente pensa, né, numa aventura assim meio de exploração e esse lance também de medieval, geralmente a gente pensa naquelas vilas, né, aqueles vilarejos e tudo mais, e lá você percebe que a cidade em si, cada cidade tem uma cultura, tem um tipo de, digamos que adoração, como eles lidam com aquela situação do frio, do gelo, né, da neve ali constante. E toda essa ambientação do local, por mais que pareça ser talvez monótona, meio estranha, assim, meio mais do mesmo, tem muita vertente, muita variação. Vocês mesmos vão perceber isso, quem for acompanhar, quem for assistir, que essa aventura ela vai muito para vários lugares assim que ninguém nunca nem imaginou que teria isso na aventura. Provavelmente até os jogadores vão ficar meio fascinados de, nossa, não achar nunca que ia ter isso aqui no meio da neve, no meio do nada. Então, assim, tem alguns, não posso contar muito, né, sobre a história, mas assim, os encontros, os gatilhos, né, as coisas que acontecem na aventura são muito interessantes. Tem também um mecanismo, né, uma mecânica onde os jogadores eles têm segredos. Então, isso é uma coisa também assim que dá uma curiosidade do jogador, dos próprios jogadores e de quem estiver assistindo, de entender ou saber qual é o motivo dos jogadores estarem naquela região, por que eles estão lá. Então, tem esse segredo, né, esse viés aí. É uma das premissas, assim, também dos personagens estarem naquela região. Então, tudo meio que alimenta para isso ser uma aventura, assim, 10/10. Muito bacana, muito legal. E bora ver o que vai acontecer aí com o nosso grupo aí, né? Cara, tô muito ansioso mesmo. Eu já tava até conversando com outros 2 jogadores hoje. Também comentaram que estão extremamente ansiosos para essa campanha. Então, galera, em abril a gente vai começar a jogar e desvendar esses mistérios aí do Vale do Vento Gélido. Já sigam o Chocobo aí no canal dele para acompanhar de perto. Eu também vou fazer vários vídeos aqui sobre essa campanha, narrando como que vai ser essa minha primeira experiência com uma campanha oficial de D&D. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscrevam no canal, deixa aquele like. Chocobo, muito obrigado pela participação. Comentem aí qual é o tier list das aventuras de D&D oficiais que vocês gostam, né? A ordem e o porquê. Eu realmente quero pesquisar essas outras aventuras também. Tamo junto, Chocobo. Um abraço, galera. Valeu.